No centro da Europa, existe uma nação que pode ser considerada avançada, segura, bem estruturada e, ao mesmo tempo, profundamente marcada por tradições seculares. Trata-se de um local onde a população desfruta de liberdade, conforto e elevado padrão de vida. Com rodovias bem mantidas, paisagens deslumbrantes e construções impressionantes, a Áustria encanta não só os europeus, mas também visitantes de todas as partes do mundo que têm a chance de conhecê-la. Talvez esse país seja lembrado por sua capital renomada, Viena, ou confundido com a Austrália, o que acontece com frequência. No entanto, trata-se da Áustria, uma das nações mais influentes, desenvolvidas e culturalmente relevantes do continente europeu. Ao observar o mapa do continente, percebe-se logo que a Áustria é desprovida de saída para o mar. Apesar disso, sua posição central lhe confere uma vantagem estratégica. Ela faz fronteira com 8 países. Ao norte está a República Tcheca. A leste, encontram-se a Eslováquia e a Hungria. Ao sul, fazem limite a Eslovênia e a Itália. E a oeste, estão a Suíça, Liechtenstein e a Alemanha. Isso permite aos seus habitantes cruzar facilmente as fronteiras e explorar a diversidade de culturas, paisagens e sabores dos países vizinhos, sobretudo com a facilidade proporcionada pelo Tratado de Schengen, que garante circulação livre entre os países do bloco europeu. Para os austríacos, um final de semana em outro país pode ser questão de poucas horas de viagem de carro ou trem. A metrópole austríaca, Viena, está elegantemente cortada pelo majestoso rio Danúbio. Esse curso d'água, um dos mais importantes da Europa, atravessa a cidade e molda seu desenho urbano. O lado ocidental do rio concentra a maior parte dos pontos turísticos, com avenidas movimentadas, monumentos históricos, centros culturais, galerias de arte, castelos e praças cheias de vida. É nesse setor da cidade que pulsa o núcleo histórico e artístico de Viena. Ao mesmo tempo, a margem oriental oferece uma atmosfera mais pacata e residencial, com parques, áreas arborizadas e bairros contemporâneos. Viena é uma cidade que, mesmo vibrante, preserva um ambiente calmo e convidativo. Com cerca de 2 milhões de moradores, ela abriga quase um quarto de toda a população do território austríaco, que gira em torno de 9 milhões. A Áustria possui uma extensão territorial de aproximadamente 84 mil quilômetros quadrados. Embora sua área seja relativamente modesta, o país acolhe outras cidades de destaque, como Graz, Linz, Innsbruck e Salzburg. Graz, por exemplo, é um importante centro acadêmico, enquanto Innsbruck é renomada por suas estações de esqui. Salzburg, cidade natal de Mozart, é procurada por admiradores da música clássica e da arquitetura barroca. Embora tenha poucas grandes metrópoles, o território austríaco é muito bem aproveitado. Cerca de 62% da superfície do país é ocupada pelos Alpes, o que oferece paisagens montanhosas impressionantes e atividades ao ar livre como escalada, esqui, trilhas e ciclismo. No universo esportivo, o futebol ocupa papel de destaque. Clubes como Áustria Viena, Rapid Viena, Sturm Graz e Red Bull Salzburg representam suas cidades e mantêm torcedores fiéis. O Red Bull Salzburg, em especial, ganhou visibilidade internacional nos últimos anos com sua presença constante em torneios europeus. Essas agremiações mantêm viva a paixão pelo esporte e fortalecem os vínculos comunitários de suas respectivas regiões. A capital austríaca foi apontada em 2024, mais uma vez, como a cidade com maior qualidade de vida do planeta por diversas pesquisas internacionais. Apesar das posições variarem de ano a ano, Viena permanece quase sempre no topo, dividindo os primeiros lugares com Zurique, na Suíça. Essas classificações consideram critérios como infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, transporte público, meio ambiente e bem-estar social. Viver em Viena ou mudar-se para lá é, de fato, um privilégio. Mesmo sendo um país de proporções reduzidas, a Áustria possui uma das trajetórias históricas mais antigas e complexas da Europa. O nome Áustria surgiu pela primeira vez no ano de 996, derivado do termo germânico Ostarrîche, que quer dizer região do leste. Posteriormente, esse nome foi adaptado ao latim, tornando-se Áustria.
Durante a Idade Média e nos séculos seguintes, o território se tornou o núcleo de uma das famílias mais poderosas da história europeia, os Habsburgos. Essa dinastia governou vastas regiões e travou batalhas contra o Império Otomano durante décadas, expandindo sua influência e solidificando o domínio na Europa Central. Sob o comando dos Habsburgos, a Áustria transformou-se em um império que se estendia por grandes áreas do continente. No século XIX, surgiu o Império Austro-Húngaro, uma potência multinacional que durou até o término da Primeira Guerra Mundial. Com o fim do conflito, o império foi desmembrado e o país assumiu uma forma republicana. Essa mudança marcou uma reviravolta no papel político da nação, que passou a se dedicar ao desenvolvimento interno, à reconstrução e à modernização social e econômica. Atualmente, a Áustria é uma das economias mais bem posicionadas do globo, com uma das maiores rendas por habitante. Segundo a revista Forbes, em 2024, o país ocupava o 14º lugar entre as nações mais prósperas, com um rendimento anual médio de cerca de 59 mil euros por cidadão. Esse cenário se reflete em serviços públicos bem estruturados, infraestrutura moderna e uma economia sólida baseada em setores como turismo, engenharia, inovação e comércio. Empresas de alcance internacional, como Red Bull, Swarovski e a cadeia de supermercados Spar, têm suas sedes na Áustria, reforçando sua importância na economia mundial. Os mercados austríacos seguem horários bastante rígidos. Em Viena, por exemplo, é comum que os grandes estabelecimentos comerciais fechem suas portas no sábado à tarde e permaneçam fechados no domingo. Isso exige dos moradores e turistas um bom planejamento para não ficarem sem suprimentos essenciais nos finais de semana. Essa prática também evidencia o respeito pelos períodos de descanso dos trabalhadores. O idioma falado oficialmente no país é o alemão, com uma pronúncia e vocabulário próprios da região. Além disso, há presença significativa de outras línguas como esloveno e húngaro, principalmente em áreas próximas às fronteiras. Cerca de 2% da população é composta por cidadãos de origem turca e outros 2% são provenientes de comunidades sérvias ou bósnias. Essas minorias preservam seus idiomas e tradições, enriquecendo o tecido cultural austríaco. Estima-se que 82% da população utilize o alemão como primeira língua. Nas vias públicas e centros urbanos, as placas e sinalizações costumam estar escritas exclusivamente nesse idioma. A religião ainda exerce influência na sociedade local. Por volta de 55% da população se declara cristã, principalmente católica, enquanto 5% se dizem protestantes. Os muçulmanos representam aproximadamente 8% e cerca de um quarto da população afirma não ter nenhuma filiação religiosa, número comparável ao da vizinha República Tcheca. No dia a dia, Viena revela uma atmosfera serena e bem organizada. As ruas são limpas, o tráfego é fluido e as pessoas preferem utilizar bicicletas, caminhar ou usar os meios de transporte coletivo. A cidade possui uma vasta rede de ciclovias e calçadas amplas, além de um sistema de coleta seletiva eficaz. As lixeiras são divididas por cores: verde para vidro, amarela para plástico e papel, e cinza para lixo comum. As bitucas de cigarro, por exemplo, devem ser descartadas em recipientes apropriados, espalhados pelas vias urbanas. A arquitetura vienense é encantadora. A cidade mistura com maestria o clássico e o contemporâneo, com prédios que impressionam tanto pela beleza quanto pela conservação. Muitas construções têm fachadas brancas, elementos ornamentais e detalhes que remetem aos estilos barroco e neoclássico. Um dos edifícios mais famosos é o Parlamento Austríaco, localizado na Ringstrasse, no coração da cidade. Projetado por um arquiteto da Dinamarca, o prédio foi erguido entre os anos de 1873 e 1883. Mesmo tendo sofrido danos significativos durante a Segunda Guerra Mundial, foi restaurado com precisão e mantém até hoje sua imponência. Próximo dali encontra-se a sede da Prefeitura Vienense, outro prédio simbólico onde a bandeira do país trêmula no topo. Composta por faixas horizontais em vermelho e branco, a bandeira da Áustria é considerada uma das mais antigas ainda em uso, com uma história lendária que remonta ao século XI, quando um duque austríaco teria manchado seu manto de sangue em batalha, restando apenas uma faixa branca no centro.
Outro destaque são os passeios em carruagens puxadas por cavalos, conhecidos como fiacres. Esses passeios percorrem os principais pontos turísticos e são conduzidos por cocheiros que, além de dirigir, compartilham informações sobre a história dos locais. A tradição dos fiacres começou no século XVII e permanece viva como parte do patrimônio cultural da cidade. Embora seja um atrativo romântico, há preocupação crescente com o bem-estar dos animais que puxam as carruagens. A segurança pública na capital é excelente. Há patrulhamento constante nas áreas centrais, especialmente em pontos turísticos. Os agentes de segurança são visíveis, mas discretos, promovendo tranquilidade sem interferência desnecessária. A cidade também oferece serviços públicos automáticos, espalhados por praças e avenidas. Balanças para medir o peso corporal, bebedouros com água potável resfriada por energia solar e pontos de vapor refrescante são acessíveis a todos, mostrando o cuidado da administração local com a população. Viena utiliza o euro como moeda oficial e está entre as capitais mais caras do continente. Portanto, pequenas economias, como optar por água gratuita em bebedouros públicos em vez de comprá-la em quiosques, fazem diferença. Nos finais de semana, quando os mercados estão fechados, os preços em pontos de venda operados por imigrantes, geralmente nas estações de metrô, podem ser mais altos. Esses estabelecimentos, em sua maioria administrados por turcos e sul-asiáticos, vendem garrafas grandes por valores acessíveis, mas ainda assim mais altos do que o ideal. O transporte coletivo da cidade é referência em eficiência. O trem CAT, City Airport Train, liga o aeroporto ao centro em pouco mais de 15 minutos, com um valor mais elevado. Já o trem S7, mais acessível, leva um pouco mais de tempo. O sistema de metrô, o BAN, trens urbanos e bondes, cobre toda a cidade. Os bilhetes individuais custam cerca de 3 euros, mas é possível adquirir passes semanais ou mensais que tornam as viagens mais econômicas. As composições não têm catracas, o que requer honestidade por parte dos passageiros. A culinária vienense também reflete a diversidade cultural. Restaurantes de origem turca são comuns, especialmente os que vendem doner kebab, muito apreciados por turistas de origem árabe e asiática. Além disso, o Palácio de Hofburg, antiga residência de inverno da monarquia, é parada obrigatória. Seus jardins amplos e museus interiores exibem relíquias da família real austríaca, como a famosa Maria Antonieta, que viveu ali antes de se tornar rainha da França. O palácio é um marco da grandeza do passado imperial da Áustria. Em Viena, até os automóveis chamam a atenção. A maioria é composta por veículos de alto padrão de marcas alemãs. Os motoristas seguem as normas de trânsito com rigor. E tudo na cidade reflete uma cultura de respeito, organização e excelência. A vida segue em equilíbrio entre tradição e inovação, entre beleza e funcionalidade, em uma cidade que continua a inspirar quem por ela passa. Nos períodos mais escaldantes do verão em Viena, a metrópole pode atingir temperaturas extremamente elevadas, quase sufocantes, o que leva muitos a buscar formas de amenizar o calor com borrifadores de água ou outras alternativas refrescantes. Esses pequenos dispositivos, vendidos em pontos turísticos ou oferecidos por ambulantes, se tornam uma solução eficiente para se manter fresco durante caminhadas ao ar livre. São facilmente encontrados em parques, praças centrais e regiões comerciais, tornando-se um recurso valioso para encarar o clima quente. No entanto, a cidade vai muito além do calor. Quando o assunto é mobilidade urbana, Viena é frequentemente reconhecida por seu sistema altamente eficaz e bem estruturado. O transporte público da capital austríaca é exemplar em diversos aspectos. Para quem chega por via aérea, as alternativas para alcançar a região central da cidade são práticas e bem planejadas. O governo local oferece 2 modalidades principais de trem para esse percurso. A primeira é um trem expresso sofisticado chamado City Airport Train, que cobre o trajeto em apenas 16 minutos. Rápido, confortável e moderno, esse serviço é ideal para quem busca agilidade, embora seja mais caro. Os bilhetes custam em torno de 15 euros por passageiro. Para os que preferem economizar, há o trem S7, que realiza um trajeto mais longo, com várias paradas em bairros residenciais, proporcionando uma experiência mais próxima do cotidiano vienense. Esta alternativa é bem mais acessível financeiramente,
e oferece um panorama mais realista da vida urbana local. O sistema de metrô, denominado U-Bahn, juntamente com os trens urbanos, funcionam de maneira eficiente, embora algumas composições sejam mais antigas, mantendo inclusive mecanismos manuais de abertura de portas, algo incomum para muitos estrangeiros. Curiosamente, mesmo sendo exigido adquirir um ticket para utilizar os meios de transporte, não há catracas nas estações, o que faz com que algumas pessoas usufruam do serviço sem pagar. Isso exige senso de responsabilidade por parte dos usuários, pois fiscais percorrem os vagões de maneira aleatória, aplicando penalidades severas a quem estiver sem bilhete válido. As estações são bem sinalizadas com placas com a letra U, geralmente em cores vivas, indicando as diferentes rotas disponíveis no sistema de U-Bahn. Para deslocamentos mais curtos e panoramas agradáveis, os bondes elétricos são uma excelente opção. Quase todas as vias principais da cidade possuem trilhos, permitindo um deslocamento eficiente sem a necessidade de descer ao subterrâneo. As tarifas para os bondes e metrôs não são econômicas, com cada viagem custando aproximadamente 3 euros. Porém, é possível reduzir consideravelmente os gastos adquirindo passes semanais, mensais ou até anuais. Esses passes são ideais para quem pretende permanecer na cidade por um período mais prolongado ou para residentes que utilizam frequentemente o transporte coletivo. Embora os táxis estejam disponíveis em grande número, não são recomendados para quem vem de países com moedas menos valorizadas, pois as corridas costumam ser dispendiosas. Um trajeto de curta distância, inferior a 10 quilômetros, pode chegar a 50 euros, tornando o táxi uma opção luxuosa em algumas situações. No cenário da alimentação rápida, os tradicionais doner kebabs se destacam em Viena. Com cerca de 500 mil cidadãos turcos vivendo na capital, muitos deles comandam pequenos estabelecimentos que oferecem essa especialidade. O doner vienense foi adaptado ao paladar austríaco e germânico, misturando temperos típicos com toques locais. Esses pontos de venda estão espalhados por todos os cantos da cidade e são especialmente frequentados por visitantes do Oriente Médio e da Ásia. É comum ver filas na frente dessas lanchonetes, principalmente à noite, quando os bares se encerram e os jovens procuram algo saboroso e rápido para saciar a fome. Um dos locais mais visitados da cidade é o Palácio dos Habsburgos, que impressiona tanto por sua imponência arquitetônica quanto pela rica trajetória histórica. Os jardins amplos e bem cuidados são muito procurados para momentos de lazer, onde famílias fazem refeições ao ar livre, casais relaxam sob as árvores e turistas registram imagens dos detalhes ornamentais do edifício. Antigamente, a dinastia dos Habsburgos utilizava o local como sua residência oficial durante o inverno. Diversos objetos pertencentes à realeza estão expostos no interior do palácio, oferecendo uma viagem no tempo ao mundo da nobreza europeia. Entre os personagens históricos ligados ao palácio, destaca-se a Rainha Maria Antonieta, famosa pela frase "que comam brioches", supostamente pronunciada no próprio palácio, embora haja controvérsias sobre a veracidade dessa citação. Conhecido também como Palácio Imperial, foi moradia de imperadores e imperatrizes por mais de 6 séculos, tornando-se símbolo da história e cultura austríaca. O interior do prédio é adornado com salões ornamentados, espelhos dourados, pinturas clássicas e carruagens antigas, tudo perfeitamente conservado para retratar a grandeza de épocas passadas. Passeando pelas ruas de Viena, é comum observar automóveis de alto padrão circulando em perfeita harmonia. Os motoristas respeitam com rigor as normas de trânsito e a frota de veículos da cidade é composta majoritariamente por marcas renomadas de fabricação alemã. Os carros nas avenidas são quase sempre novos, refletindo o alto poder aquisitivo da população local, cuja renda anual média per capita é de aproximadamente 60 mil euros. O rendimento mensal médio dos cidadãos austríacos varia entre 4 mil e 5 mil euros, o que possibilita uma vida confortável e acesso a produtos de alto valor. Um veículo novo da marca Toyota pode ser adquirido entre 20 mil e 30 mil euros, enquanto os modelos básicos da Mercedes-Benz e BMW custam entre 30 mil e 60 mil euros. Mesmo assim, carros seminovos são vendidos por valores significativamente menores, facilitando o acesso a esse tipo de automóvel. Ainda assim,
A impressão é de que muitos preferem adquirir veículos novos, mantendo o padrão elevado das ruas vienenses. O centro vital de Viena é a Stephanplatz, a praça principal. A região, que é diretamente acessada pelas linhas do metrô, concentra todas as grandes grifes internacionais, além da magnífica Catedral de Santo Estevão. A catedral, com seu estilo gótico e torres altíssimas, impressiona à primeira vista. A praça, espaçosa e bem organizada, comporta milhares de pessoas ao mesmo tempo, transformando-se em um ponto de encontro vibrante. Nesse ambiente, é possível observar com mais atenção as características físicas da população local. Os austríacos, no geral, não são tão altos em comparação com outros povos europeus. Os homens medem, em média, 1,80 m, enquanto as mulheres têm cerca de 1,61 m. A maioria possui olhos de tonalidade clara, azuis ou esverdeados, e feições delicadas, especialmente entre o público feminino. Os cabelos loiros são bastante comuns, embora também se veja muitos austríacos com cabelos castanhos ou escuros. O comportamento das pessoas varia conforme a idade. Os jovens entre 18 e 25 anos são mais sorridentes e receptivos, enquanto os adultos e idosos demonstram um comportamento mais reservado e disciplinado. Uma característica marcante da sociedade austríaca é a aceitação da individualidade. Tatuagens são comuns em todas as faixas etárias e classes sociais, sendo vistas até mesmo em profissionais de áreas formais. Piercings, em locais não convencionais, também são aceitos, demonstrando uma sociedade tolerante e voltada à liberdade pessoal. A cidade de Viena adota políticas progressistas em várias áreas. Um exemplo disso é a permissão para a venda de produtos com pequenas quantidades de derivados de cannabis, o que é regulamentado e aceito pela sociedade. Diferente de outras capitais, os poucos pedintes vistos nas ruas da cidade geralmente estão limpos, bem vestidos e com aparência saudável. Muitos parecem apenas buscar alguma interação ou forma de renda alternativa, como um jovem tocando violino numa esquina movimentada. Em alguns casos, há pessoas realmente necessitadas, como um homem amputado que recorre à generosidade alheia. Porém, a presença de moradores de rua é bastante rara, e a maioria da população vive com conforto e qualidade. Apesar da grande circulação de pessoas na região central, nota-se uma escassez de manifestações artísticas ao ar livre. Diferentemente de outras capitais europeias, não há muitos músicos, pintores ou dançarinos de rua. Mesmo após percorrer toda a praça, o que se vê são pessoas entrando e saindo de lojas, cafeterias ou apenas caminhando. Essa ausência de expressões culturais públicas confere um ar ligeiramente monótono à cidade quando comparada a outras metrópoles mais animadas nesse sentido. Ainda assim, é comum ver jovens de aparência elegante, olhos claros e trajes modernos circulando pelas ruas, além de homens de postura refinada, transmitindo um ar de sofisticação constante. Viena é uma das cidades mais seguras da Europa. A probabilidade de ocorrer algo desagradável é inferior a 1%, o que faz da cidade um destino extremamente tranquilo. Além disso, não há presença de cães soltos nas ruas. Os animais que são vistos geralmente estão na companhia de seus donos e utilizam focinheiras, como exigido pelas normas locais. Isso proporciona uma segurança adicional tanto para os moradores quanto para os visitantes. A política de controle animal adotada pela cidade garante que todos possam aproveitar seu tempo com tranquilidade. Para quem se cansa de museus e centros comerciais, Viena oferece uma alternativa: o Rio Danúbio. Suas margens são decoradas com barcos, cafés flutuantes e espaços ao ar livre, ideais para passar o tempo com amigos e familiares. É comum ver famílias sentadas em bancos à beira do rio, tomando sorvete e conversando tranquilamente. Essa área proporciona um alívio do ritmo acelerado do centro e permite momentos de paz. Quem pensa em se estabelecer em Viena deve considerar os custos com moradia. Os aluguéis são altos, e os apartamentos, geralmente pequenos. Um imóvel de um dormitório com cerca de 45 metros quadrados custa, em média, 1.500 euros por mês. Já um com 2 quartos ultrapassa facilmente os 2.000 euros. Para viver com conforto, uma renda líquida de aproximadamente 3.000 euros por pessoa é necessária.
Uma família de 4 integrantes pode viver com qualidade moderada com um rendimento mensal superior a 5.000 euros. Durante a visita à Áustria, não se deve deixar de provar o tradicional prato local, o Schnitzel. Alguns restaurantes servem essa especialidade com carne de frango, acompanhada de limão e salada de batata, enquanto outros optam por carne de vitela. Independentemente da versão, trata-se de um prato muito popular e saboroso. A tolerância ao consumo de bebidas alcoólicas também é maior na Áustria do que em muitos países vizinhos. É permitido até 20 gramas de etanol puro em uma bebida padrão, o dobro do permitido em outras nações europeias. No que diz respeito a figuras históricas, Mozart é uma referência constante em Viena, sendo considerado um dos maiores compositores da história. Sigmund Freud, referência mundial em psicologia, também era austríaco. Muitos membros da família Rothschild, uma das mais influentes do mundo, também viveram e prosperaram na Áustria. Assim se revela Viena. Uma cidade sofisticada, segura, com uma mistura fascinante de história, modernidade e liberdade pessoal. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Seu apoio é essencial. Clique no vídeo sugerido na tela e continue explorando mais histórias incríveis. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.